Salve, que o Senhor esteja com você. Alguma vez você já com uma única palavra ou com uma frase muito curta provocou mudanças na vida de alguém? Ou a sua vida já mudou assim? Isso nós vamos ver hoje no Salmo de número 134, caminhando e cantando na bênção do Senhor. O Salmo 134 está entre os menores capítulos da Bíblia, são somente 3 versículos. E incrível, nesses 3 versículos você tem um diálogo. Alguém fala, ou um grupo fala em 2 versículos, e outra pessoa ou outro grupo responde no 3º versículo. Vejamos como funciona. Salmo 134, eu leio para você. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Notaram? Alguém está falando com quem habita no santuário do Senhor. Quem habita no santuário do Senhor, para a época eram os sacerdotes, os levitas, alguns que inclusive faziam serviços nas horas da noite. E parte do serviço estava envolvido também cantar e exaltar, bendizer o nome do Senhor. O povo, aparentemente, se nós ligarmos esse salmo com toda a sequência dos salmos de romagem, o povo já está no fim da celebração, o povo está pronto para ir embora. Então o povo agora pede para que esses servos que ficarão por ali louvem e bendigam o nome do Senhor. Como se estivessem falando tchau e dizendo, olha, sigam em paz e façam o seu serviço. Esses servos respondem a essa frase, esse desejo, esse pedido do povo, esses servos respondem com o versículo de número 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Uau, esse povo, os servos de Deus, sacerdotes, levitas, aqueles que eram bem chegados de Deus, falaram para o povo de Deus que o Criador dos céus e da terra abençoe vocês. Rápidas palavras, uma conversa muito curta, só 3 versículos. E ainda mais a resposta mais curta ainda, que de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. É a bênção final. Com essa bênção o pessoal volta para a vida, volta transformado e mais do que transformado, volta para transformar. Isso é algo que a gente deve pensar e deve lembrar quando a bênção é dada. Desde o início das Escrituras, por exemplo, quando Deus abençoou o primeiro casal, Adão e Eva, ele abençoou o casal para transformar o mundo, para abençoar o mundo, para administrar a criação. Quando Deus abençoa Abrão, lá em Gênesis capítulo 12, ele vai terminando a fala dizendo, sê tu uma bênção. Em Lucas capítulo 24, quando Jesus Cristo ressuscitado está subindo aos céus, abençoa os seus discípulos com qual objetivo? Para eles saírem e abençoarem as nações anunciando o Evangelho. Então é uma frase muito curta, é uma conversa pequena. Olha, que vocês continuem aí cantando e servindo a Deus no templo, mas esse pessoal do templo olha para eles, levanta as mãos e dizem que o Senhor abençoe vocês, para que eles voltassem para casa abençoados, mas abençoados para abençoarem. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes a gente tem visto já há algum tempo, no final dos encontros do povo de Deus, na hora que o pastor impetra a bênção, muitos fazem assim para receber a bênção. É ótimo, não há um problema. A gente chama isso de gesto litúrgico. É um movimento do corpo que simboliza o que está no coração. Mas por que é que eu estou recebendo a bênção? Bom, alguns gostam de receber a bênção e pensam em receber a bênção para então ter saúde, ter condições de trabalhar e para conquistar o mundo. É um pensamento. Mas como deveria ser o pensamento cristão? Como é o movimento desde Gênesis 1 em diante, como eu fui descrevendo, quando os servos do Senhor abençoam o povo do Senhor, quando o povo está para partir do encontro, da celebração. Podemos ficar com as mãos assim? Eu imagino que sim. Mas quem sabe pensando receber a bênção com uma mão para dar com a outra, ou receber a bênção, mas para sair e servir essa bênção,
para transmitir a bênção. Como dizia aquele antigo hino, faze-nos vasos de bênção. E por mais de uma vez eu tive que ouvir a explicação. Esse vaso não é um vaso de flor que comporta toda aquela terra e uma bela flor ou alguma outra planta para enfeitar a sala. Esse vaso é como os nossos vasos sanguíneos que conduzem a bênção, que levam o sangue de uma ponta para outra. É esse tipo de vaso que o autor tinha em mente. Fazem-nos vasos de bênçãos, ou seja, canais de bênção. Nós não somos chamados por Deus para guardarmos e guardarmos e guardarmos bênçãos. Tudo que Ele nos dá, saúde, trabalho, família, bens, Ele nos dá para nós servirmos, para nós abençoarmos. Dons espirituais, comunidade de fé, Ele não dá para nós sermos servidos somente. Essas coisas vêm para nos abençoar, a fim de que nós sejamos bênçãos para outros. Então, o Salmo de número 134, que encerra toda a celebração dos chamados Salmos de Romagem, parece fechar bem um encontro de um povo que foi para cantar e para adorar a Deus, para servir a Deus, e agora volta para casa. Quando volta para casa, ele recebe do sacerdote e dos levitas uma palavra de bênção. Que o Criador dos céus e da terra, veja, não é um qualquer, não é um deusinho, não é um Deus limitado, é o Criador de todas as coisas. Que esse Criador abençoe você. E as pessoas então deveriam voltar para os seus lares, para os seus locais de trabalho, para os seus relacionamentos, para a vida, voltar para a vida desejosos e certos de que com a bênção de Deus eles estavam prontos para transformar a sociedade, abençoando as pessoas, cuidando daqueles que sofrem, servindo com os seus dons e os seus talentos a todas as pessoas com as quais eles viviam. É isso. Rápidas palavras. Que o Senhor te abençoe. Palavra rápida. Mas isso faz toda a diferença quando o Senhor é o Criador de céus e terra e quando você acolhe essa expressão para abençoar outros. Como faziam os discípulos orientados por Jesus Cristo em Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, eles saíram para anunciar o Evangelho, para viver o Evangelho, mas na medida que eles entrassem numa casa, na medida que eles se encontrassem com alguém, eles desejavam a paz de Deus para essa pessoa, seja ela quem fosse. Uma casa rica, uma casa pobre, uma pessoa na rua, uma pessoa no mercado, levar a paz. Levar a bênção. Eles levavam. Se a pessoa merecesse, a pessoa seria abençoada. Se a pessoa não merecesse, a bênção retornava para eles. Nós somos chamados para isso, para servir, para abençoarmos. E por isso Deus nos abençoa. Uma curta conversa, Salmo 134, que transformava, levava mudanças para muitas pessoas. E essa nossa rápida conversa de hoje, eu espero que sirva também para você levar transformações para muitos. Por isso, o meu desejo, como ministro do Evangelho, é que de Sião você seja abençoado pelo Criador do céu e da terra.